Imagine mergulhar na imensidão do oceano. A luz do sol desaparece a cada metro que descemos. A água fica fria e escura. Você sente um medo primal, a sensação de estar sendo observado, tipo um arrepio na espinha. Então, uma forma emerge da escuridão. Uma sombra colossal, indefinida, como um personagem de filme de terror. Ela supera em tamanho qualquer coisa que você já tenha encontrado. Seu coração dispara, parece até bateria de escola de samba. Será que poderia ser um megalodon, o monstro pré-histórico, tipo um curupira dos mares, que se pensava estar extinto há milhões de anos? A possibilidade te dá arrepios. Parece até que viu o Saci Pererê. Somos atraídos pelo desconhecido, pelas criaturas que se escondem nas profundezas, como a gente fica curioso com as lendas do Boitatá. O megalodon, com seu tamanho e poder aterradores, incorpora esse mistério, como o folclore da Iara. É uma criatura que assombra nossa imaginação há séculos, tipo as histórias do lobisomem. É possível que esse predador supremo, o Bambambam dos mares, ainda vague pelas profundezas, escondido de nossos olhos, como um boto cor-de-rosa no rio Amazonas? Vamos mergulhar nas águas turvas desse enigma e explorar as evidências, que nem bandeirantes desbravando o sertão. Prepare-se para uma jornada ao coração de um mistério mais antigo que o próprio tempo, mais antigo que a receita do brigadeiro. O megalodon não era apenas um tubarão grande, era o predador definitivo, o cara dos oceanos. Imagine uma criatura que podia chegar a 18 metros de comprimento, 3 vezes o tamanho de um grande tubarão branco, maior que um ônibus articulado. Seus dentes, serrilhados e afiados como navalhas, podiam atingir mais de 17 centímetros de comprimento. Dava para fazer um colar de respeito. Cada mordida tinha uma força de até 18 toneladas, capaz de esmagar ossos e carne com a mesma facilidade que a gente come um pastel na feira. Essa era uma criatura que dominava os oceanos. Era o rei da cocada preta. Sua dieta consistia em baleias, golfinhos e outros grandes animais marinhos, um verdadeiro rodízio de frutos do mar. O megalodon estava no topo da cadeia alimentar. Seu reino de terror durou milhões de anos, mais tempo que a fila do INSS. Como uma criatura tão dominante pôde desaparecer da face da Terra? Como um jogador de futebol some depois de uma má fase? Que forças poderiam ter levado à extinção desse imperador subaquático? Seria a versão marinha do meteoro que extinguiu os dinossauros? Os cientistas acreditam que o megalodon desapareceu do registro fóssil há cerca de 3,6 milhões de anos, bem antes do Pelé começar a jogar bola. As razões para a sua extinção continuam sendo um tópico de debate, tipo discussão de futebol em mesa de bar. Mas vários fatores provavelmente contribuíram para seu desaparecimento, como acontece com qualquer relacionamento longo. Um fator importante foi o resfriamento dos oceanos, que nem quando desligam o chuveiro quente de repente. Os megalodons eram criaturas de águas quentes, tipo carioca na praia. À medida que as temperaturas caíam, seu habitat diminuía e suas presas se tornavam mais escassas, igual apartamento em São Paulo ficando cada vez menor e mais caro. Outro fator foi o surgimento de novos predadores, como os ancestrais dos grandes tubarões brancos de hoje em dia, que nem quando surge um novo cantor sertanejo fazendo sucesso. Esses caçadores ágeis competiam com o megalodon por comida, igual 2 cachorros brigando por um pedaço de linguiça. A combinação de mudança ambiental e aumento da competição se provou demais para até mesmo esse predador supremo superar, tipo tentar pagar todas as contas do mês com salário mínimo. O palco estava montado para o desaparecimento do megalodon. Ou será que não? Seria tipo novela mexicana com um final surpreendente? Apesar do consenso científico sobre sua extinção, os sussurros persistem, tipo fofoca em cidade pequena. Contos de tubarões monstruosos, muito maiores do que qualquer espécie conhecida,
são compartilhados por marinheiros e pescadores há séculos, como as histórias de pescador que sempre aumentam o tamanho do peixe. Seriam esses vislumbres do megalodon, sobrevivendo nas partes mais profundas e remotas do oceano, tipo um ET de Varginha se escondendo na floresta amazônica? Embora muitos descartem essas histórias como folclore marítimo, tipo lenda do boto cor-de-rosa, alguns incidentes são mais difíceis de explicar, como o sumiço de carteira no carnaval. Em 2013, um navio de pesquisa explorando a Fossa das Marianas, a parte mais profunda do oceano, mais fundo que o poço do elevador, captou leituras incomuns de sonar. As leituras sugeriam a presença de uma criatura enorme e não identificada, se movendo em alta velocidade, parecia até carro de Fórmula 1. Seria este o nosso megalodon moderno, escondido no abismo, fora do alcance de nossas câmeras e submarinos? Mais difícil de achar que controle remoto perdido no sofá? Seção 5. Dentes do tempo. As descobertas ocasionais de dentes de megalodon, que parecem ser mais jovens do que deveriam, têm intrigado os cientistas. Esses achados são comparáveis a encontrar uma relíquia histórica em perfeito estado de conservação. Dentes fossilizados de megalodon são encontrados em todo o mundo, evidenciando seu domínio global durante a era em que viveram. No entanto, ocasionalmente, um dente é descoberto em um estado de preservação que desafia a cronologia estabelecida, sugerindo que pode não ter milhões de anos. Alguns pesquisadores especulam que esses dentes podem ser evidências de uma população remanescente de megalodons que sobreviveu à extinção. A hipótese sugere que um pequeno grupo de megalodons poderia ter sobrevivido nas profundezas do oceano, longe do alcance humano. Embora a comunidade científica permaneça cética, a possibilidade de uma população remanescente de megalodons é um tópico de grande interesse e debate. Esses dentes poderiam ser pistas que nos levam a uma compreensão mais profunda sobre a possível sobrevivência do megalodon? A investigação continua. Seção 6. Águas inexploradas. É importante lembrar que exploramos menos de 5% dos oceanos do mundo. A vasta maioria permanece inexplorada e desconhecida. A grande maioria desse reino subaquático permanece inexplorada, com potencial para descobertas significativas. Novas espécies de vida marinha são descobertas a cada ano, revelando a biodiversidade oculta das profundezas. Muitas dessas espécies são bizarras e inesperadas, desafiando nossas expectativas e conhecimentos. É possível que o megalodon, uma criatura que outrora dominou os mares, ainda possa existir nas profundezas inexploradas. A vastidão e o mistério das profundezas oceânicas tornam essa possibilidade intrigante. Muitas vezes, subestimamos a capacidade do oceano de nos surpreender com suas revelações. Suas profundezas guardam segredos além de nossa imaginação, esperando para serem descobertos. A possibilidade de encontrar um megalodon em nossa vida pode parecer remota, mas não impossível. Diante do vasto desconhecido que são nossos oceanos, não podemos descartar essa possibilidade. A exploração contínua é essencial para desvendar esses mistérios. Seção 7. O enigma do selacanto. A história do selacanto oferece um exemplo convincente de como uma criatura que se pensava estar extinta há muito tempo pode reaparecer, desafiando nossas suposições sobre a vida marinha. O selacanto, um peixe grande e antigo, acreditava-se ter sido extinto com os dinossauros há mais de 65 milhões de anos até sua redescoberta no século XX. Mas em 1938, um selacanto vivo foi capturado na costa da África do Sul, chocando o mundo científico e reescrevendo a história da biologia marinha. Essa descoberta serviu como um poderoso lembrete de que ainda há muito a ser explorado e compreendido sobre o oceano. Criaturas que se pensava estarem perdidas no tempo podem reaparecer, desafiando nossas expectativas e expandindo nosso conhecimento científico. O megalodon poderia ser o próximo selacanto,
esperando o momento de emergir das profundezas e ser redescoberto pela ciência. A descoberta do selacanto quebrou nossas suposições sobre a vida nas profundezas, mostrando que o oceano ainda guarda muitos segredos. Isso nos leva à pergunta: o que mais pode estar à espreita lá embaixo, escondido de nossa vista, aguardando para ser descoberto? Seção 8. Megalodon. Fato ou ficção? As evidências da existência contínua do Megalodon são reconhecidamente circunstanciais. As leituras de sonar, os dentes recentes e os contos dos marinheiros, todos poderiam ter outras explicações científicas e naturais. No entanto, a possibilidade, por mais remota que seja, continua a intrigar cientistas e entusiastas. Ela fala com nosso medo primal do desconhecido e nossa fascinação pelo inexplorado. A vasta e inexplorada região selvagem que se encontra sob as ondas é um dos maiores mistérios do nosso planeta. A questão de saber se o Megalodon ainda existe é, em última análise, uma questão de evidências científicas e descobertas futuras. A ciência continua a explorar as profundezas do oceano, buscando respostas para perguntas antigas. A possibilidade de uma criatura tão magnífica e aterrorizante quanto o Megalodon ainda estar lá fora, escondida nas profundezas, é um tema de constante investigação. O oceano guarda seus segredos de perto, e cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade. Talvez, um dia, ele revele seus segredos para nós, e possamos finalmente entender a verdadeira natureza do Megalodon. Seção 9. O profundo desconhecido. O oceano é um lugar vasto e misterioso, abrigando inúmeras espécies ainda desconhecidas pela ciência. É um reino que estamos apenas começando a entender, com novas descobertas sendo feitas a cada ano. A possibilidade da sobrevivência do Megalodon nos lembra de quão pouco sabemos sobre as profundezas do oceano. É um lembrete de que ainda há maravilhas a serem descobertas e mistérios a serem desvendados. Será que o Megalodon ainda pode estar por aí? A ciência continua a explorar essa possibilidade. Compartilhe seus pensamentos e teorias sobre a existência do Megalodon. O mistério do Megalodon continua vivo, alimentando a curiosidade e a esperança de novas descobertas científicas.